Então, de modo geral, para resumir as definições de ácidos e bases, nós temos as definições de Lewis. Um ácido é uma espécie que aceita um par de elétrons, ou seja, ele tem orbitais vazios. No caso, o hidrogênio tem orbital 1s vazio, e a base doa um par de elétrons. Então, ela tem um par de elétrons sobrando, um orbital preenchido que não está compartilhado, um par de elétrons sobrando, e vai interagir com o ácido. Então, base doa um par de elétrons, ácido recebe um par de elétrons. E mostra o mecanismo que a reação acontece. Sempre uma seta em direção ao que está deficiente de elétrons. Já Bronce e Lowry definem ácido e base como sendo um ácido doa um próton e uma base recebe um próton. Aqui então a água interagindo com ela mesma. Nós sabemos que a água, nós temos hidrogênio ligado ao oxigênio, ou seja, o hidrogênio é ligado a um elemento eletronegativo, então o hidrogênio ácido. E o oxigênio possui um par de elétrons sobrando. Então, essa espécie ela atua como ácido e como base, uma espécie anfótera. Então, uma água vai atuar como base e uma água vai atuar como ácido. A água que atua como ácido ele vai doar um próton, e a que vai atuar como base vai receber um próton. O ácido doa um próton, vira base conjugada, hidroxila. A base recebe um próton, vira um ácido conjugado. Então essa reação acontece no sentido de favorecer a formação de espécies mais estáveis. No caso aqui nós temos então essa autoprotonação da água, essa reação da água com ela mesma, sendo favorecida no sentido de manter as espécies não ionizadas. E a Reynolds é a definição mais antiga, onde A são espécies que produzem íons H3 ou mais ou prótons dissolvidos em água, e as bases produzem hidroxilas. Então, nesse caso aqui, ele só define bases como sendo as espécies que possuem hidroxilas disponíveis a serem dissociadas, hidroxilas ligadas a metais. E aqui nós temos ácidos como espécies onde tem o hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo, hidrogênios que podem ser liberados. Então, aqui na reação de Bronce-Lowry existe uma doação de prótons, por exemplo, aqui o ácido clorídrico interagindo com a água. A água recebe um próton, ácido clorídrico, uma vez que a ligação aqui é polarizada. O cloro é polarizado negativamente e o hidrogênio positivamente, significa que a nuvem eletrônica está mais próxima do cloro, parece da nuvem quando compartilhado está mais próximo do cloro do que do hidrogênio. E aí sim esse hidrogênio pode ser liberado, formando então a base conjugada em cloreto, o qual é extremamente estável, uma espécie que a nuvem eletrônica com um elétron a mais ela consegue ser estabilizada, ele é bem polarizável, e é uma base conjugada fraca, um ácido forte e uma base conjugada fraca. A água interage, que recebe um próton, vira um ácido conjugado, H3 ou mais, que é muito menos ácido do que o ácido clorídrico, uma vez que a água é mais básica do que o cloreto. Se vocês vão ver um pouquinho mais também em orgânica. Então a ideia geral é o seguinte: existem sempre pares de ácidos e bases conjugadas. O produto do ácido após a doação do próton é uma base conjugada. O produto da base após acertar um próton é um ácido conjugado. Então tem o ácido HA interagindo com a água. O ácido vai doar um próton e vai virar uma base conjugada. Então a base conjugada do ácido HA é o A-. E a água vai receber um próton, vai virar H3 ou mais. Então o ácido conjugado da base da água é o H3 ou mais, protônio. Então esse conceito aqui nos mostra como que a reação acontece. Então aqui nós temos uma transferência de um próton do HCl para a água recebe um próton, vira um par conjugado, o ácido H3 ou mais, e o Cl vira cloreto, base conjugada. Outro exemplo que nós temos é a amônia. A amônia atua como base, recebe um próton da água, vira amônio. E a água perde um próton, vira hidroxila. Ácido, base conjugada. Base, ácido conjugado. Ácido, base conjugada. Essa frase aqui, ácido forte, base conjugada fraca, ácido fraco, base conjugada fraca, forte, a gente vai ver daqui a pouquinho como que isso realmente acontece.
Ácido forte é aquele que se ioniza completamente em água. Na verdade, eu vou corrigir para vocês. Ácido forte é aquele que tem uma constante de dissolução. Isso é uma definição feita por Arrhenius, tá? Bem antiga. Na verdade, um ácido forte não é aquele que se ioniza completamente em água apenas. É aquele que tende a se ionizar completamente em água, tá? Mas depende de vários fatores. Essa ionização é quase que completa, mas não é uma definição 100% correta. Base forte é aquela que se dissocia completamente em meio aquoso, também não é uma definição correta. Ácido fraco se ioniza parcialmente em meio aquoso e base fraca dissocia parcialmente em meio aquoso. Na verdade, isso aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona essa observação, que ela está totalmente equivocada. Então vamos observar aqui o ácido forte HX e o ácido fraco HA. Se eu fizer uma solução concentrada de certa forma, 1 ml de HX em 100 ml de solução, eu tenho HX mais água, praticamente totalmente dissociado, formando H3O mais e X-. A maior parte da situação eu tenho a espécie no formato X-, ou seja, a ionização é extremamente grande. O ácido fraco, 1 ml de HA em 100 ml de solução, o HA em água vai formar H3O mais e A-, e ela vai estar praticamente na forma não ionizada. Agora, se eu aumentar essa solução com a solução diluída, HX 1 ml de HX em 1000 ml de 1000 litros, HX mais água vai formar H3O mais X-. Praticamente essa reação ela ocorre totalmente no sentido de ter espécie ionizada. Se eu pegar um ácido fraco, 1 ml de ácido fraco em 1000 litros de solução, o HA vai interagir com a água e praticamente vai se dissociar também, se ionizar quase que completamente. Por quê? Eu aumentando a água é um dos reagentes, ela vai tender ao quê? A deslocar o equilíbrio para a formação dos produtos. Então, nesse sentido aqui, eu tenho que lembrar que essa definição ela é equivocada porque ela define um ácido como um ácido forte totalmente ionizado e um ácido fraco parcialmente ionizado. Só que se eu tiver uma solução muito diluída, isso não irá ocorrer. Na verdade, tanto um ácido fraco como um forte, em soluções extremamente diluídas, tendem a se ionizar completamente. O ácido forte, tanto em solução concentrada como diluída, se ioniza quase que completamente ou completamente, dependendo da solução. E um ácido fraco, ele se dissocia parcialmente em soluções concentradas e pode se ionizar completamente em soluções muito diluídas. Então, a força de um ácido de base, ela depende do pK e pH. A força de um ácido é medida pelo seu grau de dissociação em água, ou seja, ionização em água. Ácidos fortes dissociam ou ionizam-se quase que completamente. Eu coloquei a palavra ionizam-se quase que completamente em água. Em um ácido fraco, poucas moléculas estão na forma ionizada. Então, basicamente, eu posso dizer que o equilíbrio está deslocado para a formação da espécie da base conjugada e o equilíbrio está deslocado para manter o ácido na sua forma estável. Então, ácido clorídrico é um ácido forte, ácido acético é um ácido fraco. Mas o que define isso? Isso é definido pelo Ka, a constante de equilíbrio que nós já vamos verificar.